Quem diria que um mercenário com várias habilidades marciais, treinamento militar, um senso de justiça incomum e um senso de humor extraordinário poderia se tornar um dos maiores nomes da Marvel? Pois é, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, o Deadpool se tornou sinônimo de sucesso. Com boas histórias, cheias de piadas, dilemas, ótimas referências e, é claro, bastante sangue, o personagem conquistou uma verdadeira legião de fãs, inclusive eu. Ele apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1991 e só estreou do jeito certo nos cinemas em 2016. E quando eu digo do jeito certo, eu tô ignorando a versão do X-Men Origins. O filme foi uma grande aposta da Fox, afinal não era comum que filmes de heróis fossem lançados contando com tantas cenas explícitas de violências e piadas de cunho sexual. Como você já sabe, esse risco valeu muito a pena. Com um orçamento de menos de 60 milhões de dólares, Deadpool lucrou quase 800 milhões de dólares na bilheteria mundial. O personagem é um sucesso, não dá pra negar, né? E se você acha que sabe tudo sobre ele, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque eu aposto que esse vídeo vai te surpreender. Hoje eu te conto 10 superpoderes do Deadpool que você não faz ideia que ele tem. Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Número 1, super, ultra, mega fator de cura. O primeiro superpoder que a gente precisa falar é o fator de regeneração. Olha, você pode até dizer que esse não é um poder desconhecido, já que aparece nos filmes. E é verdade. A questão é que os filmes não abordaram nem o início da extensão desse poder. Como você já deve saber, o Deadpool ganhou seus poderes depois de ser submetido a uma série de experiências em uma tentativa de se curar de um câncer que, em teoria, não tinha cura. Por um lado, esse tratamento alternativo e nada recomendado deu certo, já que o Wade se recupera da doença. Porém, por outro lado, o mercenário fica com uma aparência horrível, uma consequência do processo de cura. Esse processo é tão acelerado e poderoso que o Deadpool pode perder partes do corpo e até mesmo do cérebro e se recuperar sem grandes problemas. O rolê é tão tenso que a regeneração age até no envelhecimento. Para efeito de comparação, em Logan, a gente vê o Wolverine, que também tem um processo de regeneração acelerado, com muitos anos de vida e sofrendo para manter o pique. Enquanto isso, na história Guerra Messiânica de 2009, o Deadpool aparece 800 anos no futuro com a mesma saúde e disposição de sempre. Diz aí se não seria massa ver isso nos cinemas. Eu acho que ia ser muito massa. Número 2, resistência. A gente também precisa falar da resistência que o Wade tem contra venenos, doenças ou qualquer tipo de problema de saúde. Essa habilidade está bastante ligada ao poder de regeneração e ela merece um lugar só dela no nosso vídeo, porque é super útil no dia a dia de Deadpool como mercenário. Isso não só com os problemas físicos, já que ele consegue aguentar uma surra daquelas, cheia de socos e chutes. Bom, eu tô falando de quando ele enfrenta um inimigo silencioso, que prefere agir por meios não muito explícitos, como envenenamento. Número 3, contato com a morte. A resistência do Wade, que o mantém vivo, nos leva ao próximo item. O Deadpool já teve um caso com a própria morte, a mesma que o Thanos se relacionou nos quadrinhos. Por lá, graças a essa relação, o Thanos ficou com ciúmes e basicamente amaldiçoou o Wade. Isso fez com que o Deadpool voltasse à vida sempre que fosse morto, pois assim ele não se encontraria com a morte tão facilmente. Além disso, com esse relacionamento, o Wade conseguiu alguns favores, como, por exemplo, ser avisado com antecedência sobre visitas intergalácticas que pudessem ameaçar a Terra, sem falar da concessão de alguns pedidos que podem ser feitos apenas para a morte. Número 4, teletransporte. Assim como o Homem de Ferro e o Batman, o mercenário Tagarela também já contou com muita ajuda de acessórios tecnológicos para enfrentar ameaças. Um desses dispositivos é tão aleatório que eu aposto que você nem conhece. Eu estou falando dos aparelhos de
teletransporte. O teletransporte era o melhor meio de fuga para o Wade quando ele se via em situações aparentemente sem saída. É claro que o mercenário é o melhor do ramo e quase sempre consegue cumprir as missões, mas falhar é humano e, pelo visto, também é mutante. Nas situações em que a possibilidade de fracasso era óbvia, o Deadpool tomava a atitude mais honrada possível e fugia usando seus aparelhos de teletransporte. Infelizmente, é pouco provável que a gente veja esses acessórios no cinema, já que até nos quadrinhos eles deixaram de ser usados. Essa decisão foi tomada pelos roteiristas, já que o Wade estava se tornando uma espécie de anti-herói e fugas desesperadas não combinavam mais com o personagem. Já dentro dos quadrinhos, a explicação que o próprio Deadpool deu foi que ele abriu mão do teletransporte porque os aparelhos facilitavam demais a sua vida e que um pouco de emoção não faria mal algum. Número 5, holograma. Outros aparelhos que ajudaram bastante a vida do Wade foram os dispositivos de holograma. Essas ferramentas são super importantes dentro do universo dos X-Men, uma vez que criam a ilusão de um corpo e aparência completamente comuns. Além do Deadpool, personagens como Fera e o Noturno já foram usuários frequentes desses aparelhos. A tecnologia garante que personagens que não têm uma aparência bem vista pela sociedade possam andar por aí, comer em lanchonetes ou correr em parques sem serem incomodados. Para o Wade, que sempre sofreu com a aparência, ter esse apoio era muitas vezes essencial. Número 6, super força. A primeira imagem que surge em nossa mente quando falamos em Deadpool é um cara com um traje vermelho e preto, com katanas nas mãos, né? Mas e se eu te disser que provavelmente o Wade não precisa dessas e nem de nenhuma outra arma para realizar as missões? A verdade é que o mercenário poderia facilmente usar da sua super força para lidar com todos os problemas e alvos que surgissem pela frente. É claro que o nível de força dele não tá no nível de alguém, né, como Thor ou Superman, mas é comparável com o do Capitão América, por exemplo. Como o Deadpool não parece fazer uso desse poder com frequência, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, pode ser complicado ligar essa habilidade a ele. E como cada autor que trabalha com o personagem traz elementos novos para a mitologia, acaba que nem sempre as ideias ficam padronizadas. Número 7, velocidade sobre-humana. Olha, embora o Deadpool seja considerado mais rápido que um atleta treinado e ainda consiga lutar tão rápido quanto um olho humano consiga acompanhar, ele definitivamente não tem o ritmo de personagens como Mercúrio e o Flash. Ainda assim, com certeza, o mercenário daria trabalho pro Steve Rogers ou pro Wolverine, caso eles entrassem em uma disputa. Quem sabe a gente não vê uma brincadeira desse tipo em Deadpool 3, hein? Seria bem massa. Eu queria ver. Número 8, tagarela e poliglota. A boca grande do Wade Wilson é uma de suas características mais marcantes. Ele adora fazer piadas e usar sarcasmo enquanto tá no momento tenso. E é por isso que a última coisa que a gente vai pensar é que o personagem é fluente em vários idiomas. Sério, nos quadrinhos existem muitas ocasiões em que o Deadpool simplesmente começa a falar um idioma diferente. Além do inglês, ele fala espanhol, japonês, alemão e a língua de sinais americana. Número 9, proteção mental. A gente deixou essa posição para falar da mente completamente instável do Wade. Diariamente, ele precisa lidar com vozes que meio que disputam a sua atenção e tentam guiar suas atitudes. É como se ordem e caos se enfrentassem a todo momento dentro da mente dele para tentar tomar as rédeas. Além disso, a gente pode dizer que o Deadpool tem diversas versões de si mesmo guardadas dentro da mente, como uma espécie de superlotação capaz de causar inveja em qualquer personagem dos quadrinhos com múltiplas personalidades. Só que todo esse caos tem um lado positivo. Graças a essa bagunça mental e o fator de cura, o Deadpool não pode ser controlado telepaticamente. Acontece que o cérebro dele está em um constante estado de regeneração, fazendo com que nem mesmo mutantes superpoderosos como o Professor Xavier, o Apocalipse e a Emma Frost sejam capazes de lidar com a mente do Wade. Número 10, interação com o público. Para a última posição, a gente deixou o superpoder mais legal e que ajudou o Wade a se tornar um personagem tão marcante:
a habilidade de quebrar a quarta parede. Fala sério, tem alguma coisa mais legal que o personagem nos quadrinhos ou no cinema falando com você? O fato do Deadpool ter a consciência de estar sendo acompanhado torna o personagem muito mais interessante. Sem falar que as piadas, as observações e as interações com a audiência tornam o mercenário até mais carismático. Foi por esse motivo que tiraram Wade da posição de vilão nos quadrinhos e o transformaram em um herói às avessas, digamos, um anti-herói, provando, mais uma vez, que às vezes falar demais pode ser uma vantagem. Mas então, qual desses poderes mais chamou a sua atenção? E qual deles você quer ver aparecendo em live action? Manda aí sua resposta nos comentários, deixa seu like, envia esse vídeo para aquele amigo que é louco pelo Deadpool. Um beijo e tchau! Agora sim, tá na hora das chimichangas.